Tá explicado. A antiga discussão sobre a segurança das urnas eletrônicas avançou na Câmara dos Deputados com a instalação da comissão especial que analisa a PEC do voto impresso auditável. A mudança divide opiniões. Te explico agora quais são as vantagens e desvantagens. Tá explicado. Nos últimos anos, as discussões sobre a segurança das urnas eletrônicas se intensificaram, principalmente depois que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre fraude nas eleições de 2018. Recentemente, o debate ganhou fôlego na Câmara dos Deputados com a instalação da comissão especial que analisa a PEC sobre a obrigatoriedade do voto impresso auditável. A proposta determina que o voto registrado na urna eletrônica seja impresso e que, após conferido pelo eleitor, sem contato manual, seja automaticamente depositado em urna lacrada. Mas quais seriam as vantagens e as desvantagens da impressão dos votos? Os principais argumentos favoráveis são mais transparência, com a possibilidade de auditar as cédulas em caso de questionamento dos resultados, mais segurança, visto que qualquer sistema computacional, por mais seguro que seja, tem vulnerabilidades, e mais tranquilidade ao eleitor, que passaria a conferir o voto. Entre as desvantagens estão os gastos estimados em 2,5 bilhões de reais para adaptar as impressoras às urnas, segundo cálculos do Tribunal Superior Eleitoral, os atrasos que a impressão dos votos poderia causar ao processo de votação e a possibilidade de quebra do sigilo do voto. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o voto impresso para evitar fraudes em 2022, que, segundo ele, poderiam favorecer o ex-presidente Lula nas eleições. Por outro lado, o TSE garante que as urnas eletrônicas são eficientes, seguras e auditáveis e que nunca houve registro comprovado de fraudes. Para que a nova regra esteja em vigor já nas eleições do ano que vem, a votação da PEC tem que ser concluída na Câmara e no Senado até outubro, o que dificilmente deve acontecer, como explica o professor de Direito Constitucional da USP, Elival Ramos. Nós estamos na comissão especial. A comissão especial tem que apreciar o mérito. Provavelmente vai ter audiência pública, vão querer ouvir aí especialistas, certamente, né? E se isso tudo passar, a gente sabe que tem várias outras coisas para serem votadas na Câmara também importantes, aí vai para o Senado, vai começar uma tramitação, né? Pelo que a gente sabe, até porque nós estamos com a CPI aí em andamento, a CPI é prioritária no Senado. Ou seja, até outubro, o tempo vai passar muito rapidamente, nós já estamos quase no final aí do primeiro semestre. Então, eu diria que é muito apertado o programa, não é possível. Tá explicado. O genoma humano, que é a sequência completa de DNA de um indivíduo, foi decodificado pela primeira vez no ano 2000. A descoberta inaugurou uma era de avanços significativos na medicina genômica, ramo da genética que realiza o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças por meio do sequenciamento genético, que é a leitura do genoma de uma pessoa. A partir dessas informações, é possível identificar alterações nos genes que podem estar associadas ao câncer, Alzheimer, problemas cardíacos, doenças metabólicas, síndromes raras e tantas outras enfermidades. Com um diagnóstico específico focado na origem do problema, os médicos conseguem realizar tratamentos mais precisos, o que reduz custos e aumenta as chances de cura. E com a doença detectada e tratada logo no início, em alguns casos os sintomas nem chegam a se manifestar. O sequenciamento do genoma é feito em laboratórios a partir da coleta de tecidos ou de líquidos corporais, como saliva, suco gástrico, urina e sangue, que é o mais comum. E é no tratamento contra o câncer que as pesquisas na área estão mais avançadas, como explica o chefe do grupo de genômica do Hospital AC Camargo, Emanuel Dias Neto. Antes você dizia, o paciente tem câncer de pulmão. Depois a gente começou a falar, ele tem câncer de pulmão de células não pequenas. E hoje a gente já fala, é um câncer de pulmão com mutação no receptor de EGFR. Então, qual que é o impacto disso? É que você sabe qual a droga você tem que dar para aquele paciente, onde eu consigo dar um tratamento extremamente preciso. A gente está mudando de uma medicina que anteriormente era baseada só em sintomas, para a gente conhecer como que ela opera molecularmente e usar esses alvos moleculares para
diversas coisas, né? Inclusive para monitorar o retorno de uma doença. Enquanto há 20 anos o primeiro procedimento custou 15 bilhões de dólares, hoje o valor já está entre 300 e 500 dólares. Mas atenção, a genômica nem sempre é determinante. Os fatores ambientais e o estilo de vida também influenciam na saúde do paciente. Então você pode ter toda uma genética para aquilo, mas se você cuida muito bem da sua alimentação, se você não fuma, se você faz atividade física, você talvez nem tenha aquela doença nunca. Então a genômica e a genética não são determinantes na maioria dos casos. Tá explicado. A parcela de famílias endividadas no Brasil atingiu em março deste ano o segundo maior patamar em 11 anos. O índice só ficou abaixo do registrado em agosto de 2020. A perda de renda durante a pandemia é apontada como uma das principais razões para as pessoas recorrerem mais ao crédito, o que impacta os níveis de endividamento. Mas e quando a grana está tão curta que não dá para pagar as dívidas em dia? Bom, neste caso, antes de ter o CPF negativado, o consumidor precisa ser notificado. Geralmente, ele recebe uma correspondência do órgão de proteção ao crédito, como Serasa, SPC Brasil e Boa Vista Serviços, alertando que se o débito não for quitado em determinado prazo, o nome será incluído no cadastro de inadimplentes. E quando isso acontece, o devedor pode ter dificuldades para conseguir novos empréstimos e até para realizar compras a prazo. Em algumas situações, bens podem ser bloqueados e até o saldo na conta bancária confiscado. Caso você esteja com o nome sujo, o primeiro passo é saber quais débitos foram negativados. Para isso, é só fazer uma consulta na internet aos órgãos de proteção ao crédito. Se houver pendências, o consumidor pode pagar ou renegociar a dívida diretamente com a empresa credora, que tem 5 dias úteis após a regularização para solicitar que o nome do cliente seja retirado da lista de inadimplência. Quem preferir pode negociar o pagamento por meio do próprio site do órgão onde o nome foi negativado. E atenção, em casos em que a dívida tenha sido parcelada, o consumidor tem direito de ter o nome limpo antes de terminar de quitar. Se a dívida chegou a ser protestada, além do pagamento, é preciso levar o recibo até o cartório e pagar uma taxa para retirar o protesto. Neste caso, é o cartório quem solicita ao órgão de proteção a exclusão do nome. De acordo com especialistas na área financeira, um nome permanece sujo por até 5 anos. Se a dívida não for paga neste período, automaticamente o CPF é excluído do cadastro de inadimplentes, o que não significa que o devedor não será mais cobrado. Mas mesmo que o nome não esteja mais negativado, seja pelo pagamento ou pela prescrição do débito, o consumidor pode ter dificuldades de obter crédito no futuro. Isso porque o fato fica registrado no histórico financeiro do cliente. Por isso, vale a pena ficar de olho na sua situação nos órgãos de proteção ao crédito. Tá explicado? Até a próxima. Tá explicado.